Olá! Neste vídeo vamos conhecer uma outra teoria sobre o mobilismo geológico, nomeadamente a teoria da expansão dos fundos oceânicos, que foi precursora da teoria da tectónica de placas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Como já sabemos, em 1912, Wegener apresentou as primeiras ideias da sua teoria, a teoria da deriva continental. Para Wegener, há muitos anos os continentes teriam estado unidos numa única massa continental, a Pangeia. Esta ter-se-ia fragmentado e os continentes movimentaram-se até às posições que atualmente ocupam. Wegener não conseguiu explicar o mecanismo segundo o qual os continentes se teriam movimentado e por isso a sua teoria foi pouco aceita. Em 1939, 9 anos após a morte de Wegener, teve início a Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, houve uma forte necessidade de desenvolver novas técnicas de defesa e ataque militares. Como exemplos, podemos referir o desenvolvimento do sonar, registador magnético acústico de profundidade de precisão. O sonar ajudava na detecção de submarinos e veio permitir a cartografia topográfica do fundo oceânico. Os trabalhos de Bruce Eason e Mary Tharpe, geólogos e cartógrafos, foram essenciais para a descoberta da dorsal média oceânica que até à altura se desconhecia. Assim, com o desenvolvimento desta tecnologia, foi possível conhecer melhor a morfologia dos fundos oceânicos. Conhecemos agora a plataforma continental, uma zona pouco inclinada que não excede aproximadamente os 200 metros de profundidade e pode ter uma extensão variável. Logo de seguida temos o talude continental, zona de transição entre os continentes e o fundo oceânico com um declive muito acentuado e que se estende até cerca de 2.000 metros de profundidade. Temos também nos fundos oceânicos as planícies abissais, regiões extensas do fundo oceânico, essencialmente planas e que se podem situar em 3.000 a 5.000 metros de profundidade. Temos então a dorsal médio-oceânica, cadeia montanhosa que atravessa o meio do oceano e que podemos encontrar em vários oceanos. E junto à margem de alguns continentes ou arquipélagos encontram-se depressões profundas que se denominam fossas abissais ou oceânicas. Com o conhecimento dos fundos oceânicos, percebeu-se que a dorsal médio-oceânica era de origem vulcânica e que tinha no seu centro um vale, denominado rift, no qual emanava um fluxo de calor intenso desconhecido até então. Com a continuação das investigações ao nível do rift, os cientistas começaram a suspeitar que este calor tinha origem no manto e que, além disso, existiam cristas em todos os oceanos. Verificou-se ainda que na crosta oceânica não existiam rochas com idade superior a 200 milhões de anos e que a idade das rochas aumentava com a distância ao rift. Vendo aqui no mapa, conseguimos identificar a dorsal oceânica, com o rift no meio de cada dorsal. Verificamos também algumas falhas transformantes que ocorrem devido ao afastamento das placas e que se formam ao longo do rift. Vimos a plataforma continental, o talude continental, as planícies abissais e também a fossa abissal. Com base neste conhecimento, Harry Hess, um geólogo e oficial da Marinha dos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial, enunciou aquela que ficou designada como a teoria da expansão dos fundos oceânicos. Segundo esta teoria, no rift, a partir da ascensão do magma, forma-se então nova crosta, havendo assim a expansão dos fundos oceânicos. A crosta oceânica mais recente empurra a crosta mais antiga para ambos os lados da crista. Quando a crosta oceânica colide com a crosta continental, origina então zonas de subducção e a crosta oceânica volta a mergulhar para o manto, onde, eventualmente, volta a ser destruída e a formar novo magma. Estudos magnéticos vieram apoiar a teoria da expansão dos fundos oceânicos. Com a utilização de magnetómetros instalados a bordo de navios oceanográficos, foi possível obter resultados notáveis acerca da distribuição de bandas de diferente polaridade magnética nas rochas dos fundos oceânicos. Por convenção, diz que as rochas têm polaridade normal se os minerais estiverem orientados segundo o campo magnético atual e a inversa, se for o contrário. As rochas registram o campo magnético da altura porque o magma, à medida que ascende nas zonas de rift para formar o novo fundo oceânico, arrefece e cristaliza. E é nesse momento que esses minerais ferromagnesianos
se magnetizam no sentido normal ou inverso do campo magnético daquela altura. Como o fundo oceânico se afasta lentamente e em sentidos opostos, de um lado e do outro da crista oceânica, é inevitável que uma banda de fundo oceânico formada durante um período de polaridade normal seja vizinha de uma banda com magnetização inversa, produzindo assim um padrão de bandas simétricas em relação à crista média oceânica. Estes dados do geomagnetismo vieram apoiar então a teoria do alastramento do fundo oceânico, que contribuiu para o aparecimento de uma teoria mais esclarecedora para a explicação do movimento dos continentes, que foi a teoria da tectónica de placas. Ficou percebido? Espero que sim.